Bom, não queremos tomar tempo do nosso irmão José Benjamin Pérez neste tema que temos hoje, que é um tema extraordinário. nos fala da a grande nuvem, a nuvem teofânica e misteriosa, carregada de bênçãos para os primogênitos. É um tema extraordinário porque recordem que para amanhã já se tem o cumprimento, este sinal que o Senhor anunciou, o Senhor Jesus Cristo anunciou na Bíblia, que se cumpriu no ano 63. E foi uma extraordinária reunião. Aí, nas alturas, como chama o irmão William? Essa reunião na altura, onde estavam os mensageiros das eras e um anjo que era diferente dos demais. E para amanhã se completam, creio que 59 anos, se mal me recordo. 57, por allí. Creo que es 59, saca la cuenta. Creo que son 59 años. Creio que são 59 anos que se completam. 59 amanhã. O qual, pois, para nós, essa nuvem é um sinal muito importante, porque daí em diante começou um movimento espiritual através do anjo mensageiro. Já há mensagens onde ele diz o que aconteceu em sua vida nesse dia 28 de fevereiro de 63. Bom, talvez o irmão José Benjamin Pérez nos leia alguns desses extratos e nós vamos estar ouvindo com muita reverência e pedindo a Deus que nos abra a cada dia mais o entendimento para entender estes mistérios de Deus. Como dizia nosso irmão José Benjamin Pérez, como dizia nosso irmão José Benjamin Pérez, que coisas acontecem diante de nós e como sempre estamos vendo as grandes coisas que Deus fez no passado e as grandes coisas que Deus fará no futuro, então às vezes passamos despercebido dos detalhes que Deus está fazendo no presente. Assim que Deus nos ajude a ter nossos olhos bem abertos para olhar o que o Senhor está fazendo neste tempo que nos correspondeu viver. E assim sentadinhos como estamos, vamos deixar conosco imediatamente o nosso irmão José Benjamin Pérez. Eu peço desculpa pelo tempo de espera que perdeu esse pedacinho, mas ele é uma pessoa muito compreensível. Que Deus abençoe e unja o nosso irmão José Benjamin Pérez nestes extratos que ele vai nos ler. No nome eterno de William, assim seja. Amém e amém e amém. Muito obrigado, reverendo Miguel Bermudes Marim, missionário Miguel Bermudes Marim. Desejávamos que falasse mais tempo nesta manhã, que Deus continue te usando grandemente e te cuide nessa viagem, continue sendo de bênção para toda a igreja do Senhor. Nesta manhã temos este tema como nos leu nosso irmão Miguel, a nuvem teofânica e misteriosa carregada de bênçãos
para os primogênitos, pregado em 7 de agosto de 1997, Monterrey, Novo Leão, México. Ele usou a escritura do livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31. E nos diz na mensagem o anjo de Jesus, pregado em 30 de outubro de 1988 em Guatemala, diz: João viu este anjo, este espírito ministrador, este espírito teofânico, mostrando essas visões apocalípticas. Por isso João pôde ver, e pôde ver cada um de vocês também, em seus corpos teofânicos, que cada um de vocês tem. Por essa causa ele pôde ver todo o programa divino representado naquelas visões apocalípticas. Assim que podemos ver a forma em que João viu o anjo do Senhor Jesus Cristo. E também assim viram os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, e os apóstolos, e os 7 anjos das 7 eras da igreja. E na mensagem, Livro das Eras, ele ali usou, ou tinha este desenho, que diz: onde estiver Jesus, estará Moisés e Elias. Ele coloca o desenho de uma águia, Jesus no centro, Moisés e Elias. Duas poderosas asas. Diz na mensagem, no livro das Eras, página 48. Diz: a glória sétupla da sua pessoa. Diz sua cabeça, seus cabelos, ou seja, os 7 anjos, escreve em cima, eram brancos como lã branca, como a neve. E coloca 2 seus olhos como chama de fogo, Moisés e Elias. 3 e seus pés semelhantes ao latão fino, latão reluzente. Moisés e Elias, ardente como numa fornalha. E sua voz, 4, sua voz como ruído de muitas águas. E tinha em sua destra 7 estrelas. Seria o número 5. E da sua boca saiu uma espada afiada de 2 fios. Número 6. E o 7, e seu rosto era como o sol, quando resplandece em sua força. Apocalipse 1, do 14 ao 16. Quão comovedora e inspiradora foi a aparição de Jesus, a segunda vinda. Ele escreve a João, a quem estava desterrado por causa da palavra. Eis a palavra viva. Ele coloca em carne. A palavra viva agora estava diante dele. Que visão tão iluminadora! Porque todo atributo descritivo tem uma significação, um significado. Tem um significado. Que revelação do seu glorioso ser. Continua aqui dizendo, o que mais viu foi, quem mais o viu foi o 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. Até o viu naquela visita dos 7 anjos, naquela nuvem que foi fotografada lá no Arizona, quando o 7º anjo da igreja de Laodiceia subiu a essa constelação, se encontrou com que havia ao todo, incluindo ele, 8 anjos. E disse que um deles era o mais importante, o qual estava olhando para o leste, e o qual era o mais chamativo para ele. E disse, este é quem tem o 7º selo, a segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos. Este é quem tem o 7º selo, pelo qual
Houve silêncio no céu por quase meia hora. Este é aquele que tem esse mistério do sétimo selo. E ele escreve ali, somente o anjo de Jesus, ungido com e pelo anjo que era diferente dos demais, pode revelar este mistério do sétimo selo e, por meio dele, escutar a voz de Cristo chamando como um leão, e os 7 trovões emitindo suas vozes. É o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado no tempo final. É o anjo para todas as igrejas. É o anjo para todos os seres humanos. É o anjo para os gentios e também para os hebreus. É o anjo com o selo do Deus vivo selando todos os escolhidos antes que chegue a destruição dos gentios. E na mensagem, o Senhor Jesus Cristo, quem há de vir, pregado em 12 de setembro de 93, Villahermosa, México, diz: E aqui está a nuvem que foi retratada. É nada menos do que a fotografia dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja. Ele está mostrando ali esta fotografia. Diz. Na mensagem já apresenta. Diz. E aqui esta nuvem que foi retratada é nada menos que a fotografia dos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia e o anjo que levará a mensagem a Israel. Por isso estava voando do ocidente para o leste, olhando para o leste. Ele também escreve, os 7 trovões estão estendidos na nuvem, formado pelos 8 anjos, porque ali estava Cristo, como o leão da tribo de Judá, vestido nessa nuvem. Vem esse que clama como quando um leão ruge, e 7 trovões emitem suas vozes. Ele coloca algumas escrituras. Apocalipse 1, Apocalipse 1 ao 10, capítulo 19, Mateus 24, 30 ao 31. Diz, ali encontramos uma fotografia das poucas que existem na Terra, de ser de outra dimensão, mas somente vem uma nuvem misteriosa, porque os cientistas que estudaram essa nuvem dizem que é uma nuvem misteriosa e que eles não têm uma explicação para essa nuvem, porque apareceu em um lugar, em uma altura que não pode haver nuvens, e não houve aviões, e também não houve aviões que nesse momento estivessem passando por esse lugar. Portanto, é uma nuvem misteriosa para eles. E na mensagem, o sinal do Filho do Homem no céu, pregado em 4 de abril de 1993, aqui em Caiê, Porto Rico, diz: agora, aqui foram retratados 8 anjos mensageiros. E aí estão todos eles retratados. Em uma ocasião, nosso irmão Branham disse: vocês podem ver suas asas pontiagudas. E as pessoas olham assim, viram assim, e viram assim, e de toda forma, para buscar suas asas. E para buscar esse anjo que era muito importante para o nosso irmão Branham.
Aqui está esse anjo mensageiro. E também estão os 7 anjos mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Aí estão eles retratados. Mas as pessoas dizem, mas eu não posso ver. Não posso ver esses anjos aí. Porque o que se vê são em forma de nuvens. Porque o sinal do Filho do Homem apareceria nas nuvens. Viria nas nuvens. Nuvens de glória. Como foi prometido pelo Senhor. Aqui temos o anjo que tem o 7º selo e também temos o 7º anjo mensageiro ao seu lado, porque era quem estava ao lado do anjo mensageiro, o 7º anjo, porque era o precursor a esse anjo que era muito familiar, o anjo que tinha o 7º selo. O anjo que tinha o 7º selo era o anjo ao qual estava precursando, preparando o caminho no tempo final. Assim que aqui aparece o anjo com o 7º selo, ou o anjo que tem o 7º selo, e também aparecem os 7 anjos da igreja. E aqui tem uma parte que me pareceu muito importante, onde ele escreveu aqui: 8 anjos apareceram no céu em 28 de fevereiro de 63, para depois aparecer na terra na ressurreição. Os 7 anjos das 7 eras com o anjo de Jesus. O anjo que tem o 7º selo, que tem sua vinda revelada nele, vem com o selo do Deus vivo. Isso me pareceu muito importante. Por isso eu quis ler este extrato. Diz, e aí continua dizendo, onde nós estávamos lendo, e aí nesses 8 anjos mensageiros estão representados todos os escolhidos das 7 eras da igreja gentia e da nossa era, a era da pedra angular. Aí estamos todos representados no sinal do Filho do Homem no céu. Aí estão em teofanias estes anjos do Senhor. E na mensagem falando a palavra de 17 de junho de 1988, em Santa Cruz, Bolívia, diz: mas sabemos que o programa divino que se está realizando e que o que ele tem para nosso tempo está realizando. Não sabemos se depois que ele realiza certas coisas, faça saber que tais coisas que aconteceram tinham a ver com tal e tal coisa. Assim que algumas vezes Deus, para que seu programa não tenha interrupção, ele vai realizando. E depois, quando a pessoa está esperando uma coisa, depois diz à pessoa: olhe, isso que você está esperando se cumpriu, se realizou aqui. E isto vai com isto. E então todas as coisas enquadram perfeitamente. A interpretação de uma coisa prometida por Deus é o cumprimento disso que ele prometeu. E na mensagem às 7 festas do ano do jubileu, pregado em 15 de outubro de 78, aqui em Cayey, diz: nós é igual quando dizemos a música ou a peça musical da terceira dispensação é a que nos corresponde viver. Mas quando falamos da música, não nos referimos à música de instrumentos literais, mas é uma música espiritual, vem? E para essa música espiritual, não é preciso ser músico literal aqui, físico aqui, mas o melhor é preciso ser músico de Deus, para que tenha sido predestinado para pertencer à Sinfônica de Deus, para interpretar a música para esse tempo.
E na mensagem, o poderoso Deus desvelado, pregado pelo nosso irmão Branham, diz: na página 23, página 23. Essa mensagem foi pregada em 29 de julho de 64, mas é como uma grande sinfonia que está se realizando. Mas eu estava observando essa representação chamada Carmen, onde atuava minha filha e outras pessoas. Tanto a atuação no cenário como na música da orquestra executava a mesma coisa uníssona. Assim é a mesma coisa quando você é batizado pelo Espírito Santo dentro de Cristo. Muitos de vocês leram ou ouviram a história do grande compositor russo que compôs Pedro e o Lobo. Eles dramatizam isso em símbolos. E qualquer que conheça a história, que a leu e ouve a sinfonia e vê o drama, a peça que está se desenvolvendo, saberá que há uma mudança. Eles observam e podem ver a mudança. Mas, e se o compositor escreve algo e a representação no cenário não é feito bem? Encontramos que algo falta ou está fora do lugar. Vemos que quem compôs e escreveu, e depois notamos que a sinfonia usa notas equivocadas. Vemos que algo aconteceu. O diretor deu um sinal equivocado. E na mensagem, Festa das Trombetas, nos diz, página 23. Diz agora, página 23 embaixo. Nos diz agora, a única maneira de que vocês saberão o que é o som da trombeta é olhar o que diz a folha de música. É tudo. É uma grande sinfonia, vê? E tocando como Pedro e o Lobo, ele faz referência também disso, vê? Quando vocês o compositor escreveu o livro e o diretor tem que estar no mesmo espírito do compositor. Se não estiver, ele dá a batida incorreta. Então tudo está fora. Isso é o que acontece hoje. Temos demasiados diretores nele, fora do espírito do compositor. Dizem que sua denominação, pois, cremos nisto. Não importa o que vocês dizem, a Bíblia tem razão. Toquem segundo a folha de música aqui diante de nós. Então a grande sinfonia do grande ato de Deus está tocando corretamente. E então veremos a hora e onde estamos. E aí ele coloca a trombeta, o compositor, o diretor, o espírito do compositor, a música a tocar. Continua dizendo aqui nessa mensagem do poderoso Deus desvelado. Isso é o que ocorre hoje. O irmão luterano, o irmão batista, o irmão pentecostais, já todos os meus irmãos das diferentes denominações. Menciona o que ocorre. Vocês estão tocando a nota que era apropriado para os dias de Lutero ou para os dias de Wesley, quando atualmente a página musical mostra que é outro dia. Não podemos viver na luz de Lutero. Ele era reformador. Apreciando a parte que ele nos trouxe, mas esse ato já passou.
Estamos hoje na parte de trás do livro. Não podemos seguir executando Não podemos continuar executando a mesma peça. Agora, a única forma em que você poderá fazê-lo, disse, irmãos, é isto. E irmãs das diferentes partes do mundo. Há uma só maneira em que o diretor pode fazer. Ele tem que estar no mesmo espírito em que estava o compositor. Então conseguirá. E quando a igreja, a quem o mundo está vigiando por ver sinais e maravilhas, quando a igreja e o compositor e o diretor, quando todos estão no mesmo espírito do compositor, mas quando eles disserem o tempo dos milagres passou, isso já não soa bem. Mas quando se consegue a mesma melodia e o mesmo espírito, como você vai conseguir até que o espírito desça do compositor? Quando você diz o tempo dos milagres nunca terminaram, então a sinfonia clama amém. Quando chegamos a este ponto, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. A sinfonia exclama amém. Vós sereis investidos de poder quando este Espírito Santo está sobre vós. A sinfonia exclama amém. Eu tenho. Não há por que estar adivinhando sobre isso, então. Toda a sinfonia está em completa harmonia com a palavra. Isto é algo magnífico. Tanto o compositor como o diretor têm que estar no mesmo espírito. E também os músicos têm que estar no mesmo espírito. Fazer bem a parte que corresponde. Então, o mundo se pergunta: o que é que está acontecendo? E na mensagem, Desvelando Deus, na página 59 a 60 diz: diz embaixo, tu podes golpear a palavra desde aqui. Senhor, como lo hizo el viejo violinista. Como fez o velho violinista. E fazer o mesmo, Senhor. Que faça tocar a melodia correta. O arco na mão do maestro. Coloca Moisés. E o veremos de pé à plena vista. Ele coloca citas. Vamos ver o que diz o livro de citas. 42, vamos ver o que diz o livro de citações. Aí depois me falta conseguir o que ele usava, porque estaria o quadro completo. Ali estaria o quadro completo. Pero aqui temos página 42. Página 42. Diz el párrafo 345 dice. Parágrafo 345 diz: Suas vestiduras brilharam, suas vestimentas brilharam como o sol em sua força. E apareceram com ele Moisés e Elias. Em que forma vem o Filho do Homem agora? E primeiro aparecerá, será Moisés e Elias. Agora note, antes de que Jesus volte à terra, agora é pouco antes de tempo, mas o espírito de Elias voltará à terra e converterá o coração dos filhos aos pais. Também já nos diz, Jesus o viu ali. Os apóstolos os viram ali. A ordem da vinda do Filho do Homem glorificado. Ele será glorificado e voltará. A primeira coisa antes que o viram era Elias. Depois, Moisés. Israel voltando para lá. Os guardadores da lei. E depois, o Filho do Homem glorificado. Aleluia. Vê a ordem da sua vinda?
Continua dizendo aqui. Como pensariam aquelas pessoas quando naquele dia não dariam nada pelo velho violinista? Eles não queriam, não teriam em seus lares, mas uma vez tomado por quem podia manejá-lo, então venderam tudo o que tinham para obtê-lo. Eles estavam brigando e argumentando pelo violino. Então já era muito tarde. Assim será algum dia, quando a trombeta do Senhor for tocada. O tempo não será mais. Ele escreve em cima. Quando a trombeta soa, o tempo não será mais. E aqueles daquele que riram e zombaram e permaneceram ali diante do véu aberto, vendo a palavra de Deus manifesta, outros gritarão por ele. Mas quando tu disseste, então será muito tarde, eles entraram à ceia das bodas, e estes foram deixados fora, onde é o choro e o ranger de dentes. Ajuda a toda pessoa a crer nessa manhã, Pai. Penetre todo o véu de egoísmo e de incredulidade e veja um poderoso conquistador sem véu diante dos crentes, porque eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo, um pouco mais, e o mundo não me verá mais, mas vocês sim me verão. Mostra-te entre nós, Senhor, como estivesse fazendo. Permaneceste nessa forma até que nós somos visíveis diante de ti. Quando ele, em Morfe, foi mudado e tu vens a ser novamente filho de homem e filho de Davi. E aí diz... Sigue diciendo aquí lo que estoy leyendo. Dice el comunismo do qual eles falam tanto, já me tem doente, diz o irmão Branham. E tudo isso da integração e segregação, misericórdia. Isso talvez não vai com o que estamos lendo mais. Eu trouxe para ler também, diz. Tudo numa só mensagem. A maior batalha. Diz, vou dizer isto para benefício de ustedes veteranos e de los estudiantes de la Bíblia. Por que é que vocês falam tanto e se preocupam tanto com a Rússia? Vocês me ouviram alguma vez mandar construir algum refúgio para se proteger da bomba atômica? Então, por que falam tanto da Rússia? Rússia não é nada. Ela não vai ganhar nenhuma guerra. Ela não vai conquistar nenhum mundo. A palavra de Deus não pode falhar. É o romanismo que vai conquistar o mundo. Vejamos a visão de Daniel, que é a palavra de Deus. Tu, ó rei Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, Babilônia. Depois de ti se levantará outro reino, qual é prata? Império Medo-Persa. O outro, pois a Grécia, Alexandre o Grande. E o outro foi Roma. Aí você não encontra nada dito de Rússia. Não diz nada do comunismo. É Roma quem conquistará o mundo. Jesus Cristo nasceu e foi perseguido sob o reino romano. Isso foi em sua primeira vinda.
em sua segunda vinda, agora, sua mensagem é perseguida pela denominação romana, a qual é pai de todas as demais. E quando ele regressar, ele vem extirpar o reino romano. Por isso é que os judeus sempre estiveram esperando, sempre que ele venha e destrua esse reino romano. A hierarquia romana com todas as denominações do mundo, agora mesmo, estão se juntando numa organização, a Confederação de Igrejas. A Rússia é Roma, assim diz o Senhor. Onde está a nossa fé? Não crê você na palavra de Deus? O que é que acontece com esses pregadores hoje? Assim, todos os pregadores saíram a combater o comunismo. O comunismo não é nada. Nada. O diabo está lhe dando embaixo dos seus narizes e vocês não percebem. É o romanismo. A denominação, o denominacionalismo. E Roma é a mãe das denominações. A Bíblia diz que ela é uma prostituta. Suas filhas fornicaram contra a palavra de Deus. Soldado, puxa a espada. Fique com a palavra de Deus. Guarde a espada, fique com a palavra de Deus. Essa é a mensagem, a maior batalha. Continua dizendo aqui, da mensagem poderoso Deus desvelado. Diz, tanta insensatez, quando a vinda do Senhor está à mão. Algo está fora de lugar. Temo que os diretores tenham se desviado do espírito do compositor. No livro dos selos, o irmão Branham fala ali do Espírito Santo. Na 371, vejo que o irmão William ali nos coloca, diz embaixo, Livro dos Selos, página 471, Livro dos Selos, página 471, diz, e lá no Canyon Sabino, ele disse, essa é a terceira etapa. Há três coisas muito grandes que acompanham a terceira etapa. Uma delas, ele coloca ali, Moisés e Elias. Se abriu ontem. Isso é o sexto selo, onde ele pregou o sexto selo. Ele escreveu o sexto selo, o sexto selo. Outra, hoje. Vem. Está pregando o sétimo selo, o irmão William coloca o sétimo selo. E resta uma coisa. Eu li em cima com lupa. E resta uma coisa, e aí ele escreve, a segunda vinda e Moisés e Elias. E resta uma coisa que não posso interpretar. Porque está no idioma, ele coloca embaixo, sob os 7 trovões, porque está no idioma desconhecido. Mas eu estive ali parado e olhei diretamente, e esta é a terceira etapa. O que vem? E o Espírito Santo de Deus. Veja o que vem. Ó irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio. Continua dizendo aqui, temo que os diretores tenham se desviado do espírito do compositor. Quando obtemos esse espírito do compositor, o poder original de Deus, a Bíblia diz que os homens foram guiados pelo Espírito Santo para escrever essa Bíblia. Se tornará como os pedaços de papel da bandeira chinesa e coincidirá com a Bíblia de Deus, e o crente coincidirá, porque ambos estão no mesmo Espírito, são a mesma coisa, eles coincidem em tudo. E uma parte onde vamos ler primeiro aqui. O irmão William explica aqui o que são os papeizinhos chineses. E depois lemos
onde ele escreveu na mensagem O Sinal do Messias, pregado em 29 de janeiro de 75, disse ele. E ele estará esperando sempre isso. E quando o encontrar, é como o profeta diz. É como diz o profeta. Quando os chineses chegaram nos Estados Unidos, eles não sabiam inglês. Então os chineses, um dos trabalhos principais deles nos Estados Unidos foi nas lavanderias. Ou seja, os laundries. Eles não sabiam inglês. Não podiam preparar seus cadernos e todas essas coisas que uma lavanderia requer. Então eles começaram nos Estados Unidos. O que fazia era que tinha um papeizinho. Vamos supor que tinha um papelzinho assim, tão pequeno. Então, quando as pessoas traziam as roupas, eles pegavam a roupa. Faziam assim, picavam um pedacinho e diziam: aqui está seu ticket. Aqui está a sua contrassenha de que você tem sua roupa aqui. Tenha, pegue. Quando vier buscar a roupa, traz. E então confrontamos com este outro pedacinho que nós temos aqui. E se une, esse é o seu. Se juntar, esse é o seu, bom? Assim também é no espiritual. Note, o Senhor é a palavra. A mensagem da hora é a palavra. O mensageiro da hora é a palavra. Mas a semente de Deus, os escolhidos, também são palavra. Ao você ser a palavra, você tem a outra metade. E ao ter a outra metade, tê-la aqui no coração. Quando aparece algo, você tem, junta e checa. Ah, sim. Isso é isso mesmo. Agora, vemos que ele não tem contrassenha já para checar, pois tem que aceitar qualquer coisa. Mas quem sim tem, bom, não aceita qualquer coisa, mas que ele recebe o que é correto. Também em outra mensagem ele fala dessa tipologia na mensagem. O ano novo diz: é como aqueles chineses que picavam nas lavanderias dos Estados Unidos. Quando foram nos Estados Unidos que não sabiam inglês. Então, para operar as lavanderias, esses laundries, eles tinham problemas para fazer os cartões e todas essas coisas. E eles descobriram uma forma mais fácil, impossível para pervertê-la, impossível para personificá-la, para imitar. Ninguém podia imitar uma coisa como essa. Então, eles vinham e pegavam um papelzinho e vinha a pessoa e trazia seu traje, seu paletó para ser preparado na lavanderia. Eles não vinham e colocavam o papelzinho aqui dobradinho e depois tiravam assim. Isso qualquer um pode imitar e cortar certinho. Eles vinham e davam um corte assim, rasgavam assim, como quisesse, de qualquer forma. Davam um corte desses. Aqui tem seu recibo. Então, quando o homem vinha buscar sua roupa, bom, leve seu ticket ou o boleto. Qualquer podia dizer que o ticket aí não diz nada. Bom, a pessoa não entendia. Mas quem tinha colocado desta forma, eles se entendiam. Que não podia passar gato por lebre. Veja, se dava a fulano de tal esse ticket, metade desse ticket, e na lavanderia colava-se com esse, juntava-se com esse, bom, quando os tickets, quantos tickets vão imitar? Vai imitar uma pessoa que quer imitar. Se tenta imitar este, pois, o que vai fazer com imitar este? Como vai poder imitar? Não pode imitar o outro. Por quê? O que vai fazer com o ticket?
Se consegue imitar, é impossível imitar. Veja você. Então, quando a pessoa vinha e buscava, e quem concordava com esse, juntava com esse, é tudo. Aqui está o seu, aqui está a sua roupa. Mas se viesse qualquer um para tomar de novo, não pode. De roubo, não pode, com esse papelzinho assim do lado, picado. Vai para lá. Veja, aqui está meu ticket. É uma roupa que eu trouxe aí. Me dê aqui. Vamos confrontar. Vinha. Olha, aqui não há representação sua com esse ticket. Aqui na mensagem corresponde ao ano do jubileu para a santa convocação. Se a outra parte, aqui está uma parte, a mensagem que corresponde a essa santa convocação. Mas se você não tem a outra partezinha lá no seu coração, aí o que está selado, porque o que está selado aí na alma é a palavra. E se no seu coração não está selada a palavra para este tempo que você vive, você tira para fora. Nesse cartãozinho que ele escreveu diz: os papeizinhos chineses para a lavanderia ser lavada e depois recebê-la limpa. Diz: as promessas da primeira vinda de Cristo na metade do papelzinho. O cumprimento da sua vinda como Cordeiro de Deus para nos limpar de todo pecado e assim nos limpar nossas vestes. E depois as promessas da segunda vinda de Cristo e seu cumprimento para obtê-las, obter o corpo eterno. Sigue aqui continua dizendo nessa mensagem que estou lendo, diz: o que necessitamos hoje é mais diretores, isso é correto. De novo a palavra, que tornasse a ela e crê-la tal como ela diz. Então você verá Deus, Ele mesmo. Isso é a revelação ou descoberta. O drama, o ato se faz real, a peça se torna real. Ele diz: bom, Ele é um Deus histórico. Sabemos que cruzou o Mar Vermelho. Ele fez tudo isto. Ele esteve no forno de fogo com jovens hebreus. Que bem faz um Deus histórico. Se não é o mesmo hoje, ou seja, em forma de pergunta, que bem faz um Deus histórico se não for o mesmo hoje? O homem sempre está glorificando Deus pelo que fez no passado. Nosso irmão Miguel nos comentou essa escritura. Pensando no que ele fará e ignorando o que ele está fazendo. Assim é o homem e sempre foi, irmãos. Voltemos e façamos que a sinfonia toque bem, de tal forma que o mundo possa vê-lo. Jesus disse: se eu sou levantado da terra, levarei comigo todos os homens. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E os diretores entrem no espírito correto com os músicos e o compositor. Tudo estará em seu lugar. Então, não haverá divisões nem dúvidas. E estamos identificados com Ele. Continua aqui onde ficamos no estudo. Página 3 do estudo diz: estamos não na era dos pés, estamos na era da cabeça. Bom, a cabeça é daqui para cima, não é? A era dos olhos aqui, pois, foi a era do quarto Elias. Ele disse que essa era a era do vidente. Ele viu tudo o que viria. Ele viu e disse as coisas que teriam que vir. Mas nós estamos mais acima dos olhos. Nós estamos na era da mente. E com a mente é que se obtém a interpretação. Com a mente é que se obtém tudo o que não se podia obter com os outros sentidos. Por quê? Porque os demais eram sentidos do corpo. Mas esses sentidos do corpo são governados pela mente. Se a mente estiver mal, os sentidos falham. Assim que por isso é que, note, os 144 mil, onde são selados? Na testa. Por isso também,
Por que que o diabo quer selar na testa e na mão também as pessoas? Porque estamos no tempo da testa, na era da testa, a era da mente. Assim que você pode ver que este é o maior tempo de todos os tempos. É a era mais gloriosa de todos os tempos. Bom? No irmão Branham esteve, no irmão Branham esteve tipificada a era também da mente ou da testa, mas ele viveu a era dos olhos, ou seja, o ministério dele correspondeu à era dos olhos. E ele disse: depois desta era ou desta parte, então vem a mente de Cristo. E então, nessa era é que ocorrem as demais coisas. Por isso ele diz, os demais sentidos podem se mover. As demais eras podem se mover, vê? A pessoa pode mover as mãos, então as mãos podem ser movidas. Também a boca, a língua, os olhos podem se mover. Por isso, podem se mover. Então são eras movíveis. Então se moveu, foi movido. Deus se moveu. E o povo foi movido de uma era a outra. De uma era a outra. Mas quando termina o último que tem movimento, que são os olhos, depois não há mais movimento. Então se chega ou se entra em quê? A algo incomovível. Assim que daí não há mais movimento. Não se poderá mover para nenhum outro local. Não virá nenhuma outra era depois da era da mente ou da testa. E no livro dos selos, na 352, e acontecerá que ao tempo, quando o anticristo vier em sua plenitude, Deus também virá em sua plenitude para nos redimir. Sempre correm paralelo. Caim e Abel, o corvo e a pomba, na arca, Judas e Jesus. Havia outro lugar onde ele habla de... E outro lugar onde ele fala... Bom, vamos nos colocar em pé e vamos ter já o tema que temos para hoje, o qual é a nuvem teofânica misteriosa, carregada de bênçãos para os primogênitos, que foi pregado em Monte Rei, México. Vamos deixar assim. Imediatamente conosco, nosso amigo e irmão Dr. William Soto Santiago.